eu passei as minhas últimas 3 semanas sendo 2 pessoas diferentes. Eu descontrolei na primeira semana com a utilização disso aqui e eu vi nada mais, nada menos, a minha média de utilização de rede social subir para 1h11. Isso tá muito longe da minha média já. E na semana seguinte eu controlei. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada e controlei. E ela reduziu para 25 minutos. Não sei se deu para focar direito. Mas a questão é que nessa semana que ela reduziu para 25 minutos, eu tive uma das semanas mais produtivas do ano. Eu consegui fazer muita coisa no meu objetivo pessoal, de planejamentos que eu tenho. Eu consegui fazer muitas coisas certinha dentro de casa, no meu dia a dia. As coisas ficaram muito bem organizadas, sabe? E na semana seguinte, nessa última agora, eu reduzi para 28 minutos mais ou menos, que é a minha média geralmente, e foi tudo ótimo. Mas aí a questão é a seguinte: se quando eu reduzi eu senti essa diferença, eu decidi ir para uma aposta mais arriscada. Agora eu vou aumentar e vou dobrar essa aposta. Nessa semana agora, eu tô com o objetivo de reduzir a utilização dele todo, não só das redes sociais. Para isso, eu fiz aqui meu caderninho de regras dessa semana. Regra número 1, sem Instagram, sem TikTok. Tanto no celular quanto no computador. Isso eu já desloguei nos dois, tá? Esse não tem nenhuma utilização na semana, não é só o celular. Regra número 2, YouTube. Esquece YouTube no celular, não tem mais YouTube no celular, quando estiver passando de um lugar para o outro, no caminho. YouTube só no computador e com controle também, quando eu quiser buscar alguma referência de vídeo ou algo do tipo. Regra número 3, sem joguinhos, esquece joguinhos para passar tempo e etc. Não tem mais nenhum jogo naquele telefone ali. E regra número 4, essa vai ser muito difícil, eu não sei por que eu anotei isso, mas eu acho que vai ser importante. Regra número 4, sem música no celular. É isso mesmo, sem música do trabalho para casa, sem música de casa para academia, sem música na academia. Eu vou ter que exclusivamente confiar na playlist de quem estiver lá no dia comandando na academia. Essa vai ser muito difícil. Essa vai ser, para mim, vai ser a mais difícil, sem dúvida. Meu objetivo final com isso, dar mais tempo ao tédio e menos tempo para o celular. Dar mais tempo para as minhas ideias que surgem do nada e menos tempo para o celular. Me ocupar menos com o passatempo desnecessário do celular, né? Esse costume que a gente adquiriu de pegar o celular. Eu chamo o elevador, eu pego o celular para ver uma notificação e etc. Essas coisas, você já sabe, está cansado de ver sobre isso aí. Então, esse é o objetivo. Reduzir a utilização do celular durante uma semana. Eu não sei se isso vai seguir depois. É um experimento. Eu quero ver como vai ser essa minha semana agora. Eu tenho vários planos para ela, tenho várias coisas que eu quero tirar do papel, vídeos para entregar essa semana. E é isso. Hoje é dia 31 de maio, domingo. Começa amanhã, dia 1º de junho de 2026. O teste, reduzindo a utilização completa disso aqui. Não completa, mas isso aqui será apenas para me comunicar pelo WhatsApp com os meus familiares e amigos e por ligação. E é isso. Vamos dormir que já tá tarde. Amanhã eu acordo cedo. Valeu. Encerrando o dia, mas eu preciso mostrar uma coisa pra vocês. Tem gente sentindo a minha falta. Olha quem tá sentindo a minha falta. Coloque a conversa em dia pelo Instagram. E aqui ele dá algumas coisas que eu perdi nesses dias. Eu nunca recebi esse e-mail. Óbvio que eu nunca recebi esse e-mail, porque eu nunca fiquei tanto tempo afastado. Eu gostei disso. Parece que foi tipo um reconhecimento que tô sendo efetivo. Interessante, gostei. Quinto dia finalizando, que vem o sexto dia e o sétimo dia depois. Quem sabe eu até continuo. Agora que a semana acabou, vem a grande questão. E aí, valeu a pena fazer esse desafio? E logo de cara eu falo, sim, valeu muito a pena. Mas não pelo fato de ter ficado realmente distante das redes sociais, porque assim, eu achava que ia ser muito difícil ficar longe do Instagram, do YouTube, das notificações,
e na prática foi mais fácil do que eu esperava, de verdade. Então a minha primeira descoberta foi essa, eu não sou tão dependente quanto eu imaginava. Mas a maior descoberta não foi o fato de entender que eu não sou tão dependente das redes sociais. A maior descoberta foi esse cara aqui. Um caderninho que eu já carrego ele comigo, é meu fiel escudeiro, e eu geralmente uso ele para anotar algumas ideias, e escrever alguns pensamentos que às vezes se tornam em roteiros no futuro. E nesse desafio eu decidi fazer um diário dele. Eu comecei a escrever todo o meu dia, como estava sendo, né, da semana toda. E isso aqui foi mais valioso do que eu imaginava que poderia ser. Conforme eu fui escrevendo, cada vez que eu tinha uma vontade de pegar o telefone ou algo do tipo para jogar algum joguinho ou para ver uma notificação, eu anotava aqui. E depois eu fui analisar essas anotações. Esses momentos não eram momentos de tédio, não eram momentos que eu estava sem fazer nada. Eram momentos de interseções entre a espera de algo. Por exemplo, eu mandei uma mensagem para uma pessoa no trabalho e eu sabia que ela ia me responder em segundos. Eu estava só aguardando para tomar uma decisão do que fazer. Me dava vontade, já que o telefone já estava ali na minha mão, de ver uma notificação de abrir alguma coisa. Então eu percebi que os meus momentos de utilização de redes sociais não eram do tédio, do qual eu estava achando que eu precisava dar tempo ao tédio. Na real, eu estava utilizando elas nessas interseções de momentos vazios no meu dia, pequenos momentos, eu tentava ocupar elas com rede social ou notificação. Eu chamei esses momentos de transição, vamos dizer assim. Momentos de transição do meu dia. Então, assim, eu sem perceber, o meu cérebro já ia lá para ocupar ele com uma notificação, ocupar com alguma coisa. Impressionante, porque não era algo que partia de mim. Então, por estar fazendo o desafio, eu consegui perceber que não era algo da minha vontade. Eu tive essa consciência, sabe? Como se eu estivesse fora ali do meu corpo, analisando e vendo as coisas. E isso me fez pensar algo, talvez o problema não seja a rede social. Talvez seja ali o meu costume, algo que eu fiz e o meu cérebro estava simplesmente num automático de preencher cada vazio do meu dia com alguma coisa. Então cada espaço, micro espaço que eu tinha de espera, ele ocupava, não necessariamente só com rede social, poderia ser um WhatsApp vendo uma notificação, um joguinho, até mesmo abrir o meu navegador e abrir uma página de notícias para ver o que está acontecendo. Como se, por exemplo, eu não pudesse esperar. Simplesmente aqueles segundos ou talvez 1 minuto de espera não pudesse existir. Do que eu cliquei num programa para abrir um relatório ou estou esperando uma mensagem. E isso me chocou muito, porque era algo que eu não percebia e graças ao desafio e às anotações me ajudou a perceber. Teve um momento que deixou muito claro isso no trabalho. Eu estava almoçando e assistindo uma aula. Quando eu acabei de almoçar, ainda restavam uns 10 minutos mais ou menos ali da aula. E eu automaticamente fui pegar o telefone. E eu sei muito bem o que eu queria naquele momento. Era jogar algum joguinho. Porque eu adquiri esse péssimo hábito de 2 telas em alguns momentos. Coisas que eu consigo ali prestar atenção, né? Eu fico assim meio que só escutando e tal. Como se eu não precisasse ver, isso é um absurdo. E ficar com 2 telas. Então, assim que eu percebi, falei, opa, calma aí, nem peguei o telefone e também não adiantaria porque eu excluí todos os joguinhos no meu celular já. Uma outra coisa interessante nesse desafio foi o consumo de vídeos no YouTube. Eu devo ter consumido, sei lá, no máximo uns 10 vídeos durante a semana no YouTube. E talvez tenha sido um exagero, eu gostaria de ter consumido um pouquinho mais. Mas por conta do desafio eu fiz um controle maior. Mas o mais curioso é que isso me deu uma sensação de controle. Porque esses 10 vídeos que eu consumi foram de canais que eu já acompanho, devem ter dado, sei lá, uns 5 ou 6 criadores diferentes, 6 canais diferentes. Ou seja, foram vídeos que eu escolhi. Eu sabia que eu sei que aquela pessoa lança, né, vídeo semanal e etc. Eu fui até o canal, como se eu estivesse escolhendo um filme ou uma série. Isso me deu uma sensação de controle, sabe? Onde não é o YouTube, não é o algoritmo que me indicou aquilo, eu fui atrás daquele vídeo. Isso, sem dúvida, é uma coisa que eu vou querer manter para as próximas semanas e na minha vida. Ter um consumo das coisas no YouTube com mais controle, que hoje, sem dúvida, é a rede social que eu mais consumo. Outra surpresa, sem dúvida, essa mais impressionante, foi ficar sem música durante a academia. Eu achava que ia ser a mais difícil de todas. E assim, foi muito tranquilo, foi muito de boa. Eu não consigo dizer que se tive resultados melhores por estar sem música, porque eu fiquei o mesmo tempo que eu fico geralmente, eu fiz a minha série no mesmo tempo que eu faço, assim, não tive nenhum aumento de carga ou algo do tipo, mas foi tranquilo. Mas eu acho que o mais interessante foi poder me concentrar mais ali no que eu tava fazendo, sabe? Eu sou uma pessoa um pouco distraída e tá com a música ali, às vezes, eu confesso que eu me distraio em pequenos momentos. Então talvez para a academia seja realmente importante isso e eu pretendo até manter isso para as próximas
semanas e meses e na minha vida. Agora, a música entre caminhos, isso esquece, eu vou voltar porque eu amo escutar música. Eu adoro escutar música nova. Então, assim, é um momento que às vezes eu gosto de colocar uma música e ficar reparando também nas coisas em volta, mas com uma trilha sonora, vamos dizer assim. Então isso provavelmente vai retornar. O caminho de casa para academia, da academia para casa, eu vou voltar a escutar uma música. Mas me surpreendeu o fato de ter conseguido ficar sem na academia. Agora, o resultado final é que, assim, aquele tédio que eu imaginava, que eu queria que dar voz ao tédio e menos ao telefone, eu sinto que ele, de certa forma, não apareceu. Porque nos momentos que talvez ele pudesse aparecer, eu acho que eu ocupei com outras coisas. Mas, de certa forma, com outras coisas muito legais, que foi a minha leitura. Eu já estava lendo um livro, mas assim, eu consegui acelerar mais ainda durante essa semana. Isso aqui, que eu ocupei com certeza nos momentos de tédio, escrever, isso aqui, assim, reacendeu uma parada em mim muito maneira. Eu estou muito feliz com isso e eu vou continuar escrevendo os meus dias da forma que eu fiz durante essa semana. Mas o principal, sem dúvida, foi pensar. Eu já sou uma pessoa, eu considero que eu sou uma pessoa que penso muito durante o dia, eu tenho muitas ideias, alguns devaneios, mas eu senti que nessa semana eu consegui exercitar ela um pouco mais, sabe? Eu consegui revisitar algumas ideias na minha cabeça, assim, sem precisar pegar aqui o caderno e abrir aquela ideia para deixa eu pensar nisso um pouco mais. Eu automaticamente estava pensando nessas coisas. Eu acho que isso que aconteceu. O momento do tédio eu ocupei com coisas legais. Então, de certa forma, talvez eu tenha dado mais voz ao tédio, porque eu não peguei o telefone, mas o tédio me permitiu ocupar com coisas mais benéficas, vamos dizer assim. Outra coisa importante são as médias do meu telefone. Eu nada mais, nada menos vi elas despencarem 50% o tempo de utilização. Ou seja, algumas coisas vão continuar por aqui. Primeiro de todas, joguinhos no telefone. Isso aí nunca mais. Segunda coisa, meu fiel escudeiro, meu novo amigo. Esse cara vai me acompanhar por todos os lugares. Ele já me acompanhava, mas em alguns momentos eu não levava. Mas a partir de agora ele vai estar comigo sempre. Talvez eu até pegue um menorzinho para caber no bolso, esse aqui é um pouquinho maior, mas eu vou estar com ele sempre. Eu amei voltar a escrever. Voltar a escrever foi uma das descobertas, assim, talvez agora, no meio do ano, eu possa dizer que é a descoberta de 2026. Eu já estava escrevendo eu já voltei a escrever há um tempo, mas agora escrever todo dia, cara, que coisa legal, que coisa boa foi essa descoberta. Redes sociais, elas vão se manter bloqueadas por aqui até dia 12 de junho. Dia 12 de junho é meu aniversário. E aí fica mais inevitável eu não estar por lá, né? As pessoas vão me dar parabéns e tudo mais. Então, sim, ficaria uma coisa feia eu fazendo essa desfeita. E eu não quero abandonar as redes sociais para sempre. Até porque eu gosto da interação que eu tenho por lá com os meus amigos. Mas depois do dia 12 eu vou ver, eu vou analisar como é que eu vou fazer. Se eu reduzo o meu tempo de uso diário, ou se eu coloco só um momento no meu dia, sei lá, quando eu já estiver em casa, durante o dia eu não uso, ou um dia na semana. Eu ainda não sei o que eu vou fazer. Talvez novos testes possam vir daqui para frente. Se eu tivesse que resumir o aprendizado desse desafio e dessa semana, foi que eu comecei achando que eu precisava me distanciar das redes sociais para ser produtivo e melhorar meu dia a dia. E no final de contas eu entendi que o problema é que eu estava preenchendo automaticamente esses espaços vazios. Porque talvez esses momentos não sejam vazios, seja exatamente ali que a gente pensa, que a gente tem uma ideia, que a gente cria, que a gente desenvolve algo na nossa cabeça. E talvez ocupando esses espaços vazios com coisas automáticas, a gente pode acabar fechando a porta para algumas das nossas melhores ideias. Eu adorei fazer isso essa semana, me trouxe descoberta, me trouxe aprendizado e eu pretendo fazer novos, porque eu acredito muito que fazer coisas difíceis, tirar a gente da zona de conforto, geralmente nos traz aprendizado não mais rápido, mas, cara, só no dia a dia, né, que a gente às vezes aprende alguma coisa, como se fosse num esporte. Quanto mais você tentar fazer algo que de repente você não tenha muita habilidade, você vai desenvolver e vai descobrir novas formas de conseguir executar aquilo. Então, esse desafio foi muito legal para mim, foi muito importante e eu pretendo fazer novos. Se você tiver alguma sugestão, eu já aceito, mas já te aviso que aqui no caderninho tem algumas ideias. E se por acaso você teve alguma dificuldade com rede social, com essa coisa do afastamento do telefone, e você fez algo que trouxe mais produtividade, eu aceito, tá? Me fala aí o que foi, porque às vezes eu tento executar aqui também, porque o intuito aqui é a gente ser mais criativo, evoluir mais e conseguir pensar mais. Usar mais a escrita e a leitura e menos o telefone. Então é isso. Viva, crie e compartilhe momentos. Valeu,
e até a próxima.